Tô pagando, tem que ser do jeito que eu quiser, porque eu tô pagando. Se eu tô pagando, eu mando. Pois bem, minha gente, o Carioca do Pânico, aquele humorista, ficou famoso a partir de 2018 por conta de incorporar ali uma persona política dentro do Pânico na rádio, principalmente, em que ele defendia o Bolsonaro, chegou a bater boca com o Haddad. Foi até engraçado isso, foi extremamente anticordial com o Haddad em uma entrevista na rádio, enfim. O senhor deixou de vir terça-feira aqui para ir pro Instituto Lula. O senhor vinha aqui... Carioca. Ah, tá bravo. Tá Então, bravo, bravo. Não é bravo. O senhor tá falando uma coisa, eu tô dizendo o que ocorre. Ele fez um vídeo falando sobre a educação do seu filho e sobre como ele proíbe o filho dele de assistir determinadas aulas que não são do seu interesse, né? E como que ele faz com que o filho vá embora quando essas aulas começam a acontecer e que numa discussão com os profissionais da escola, como que ele se impõe dizendo que já que ele tá pagando é do jeito dele e acabou. Só para contextualizar melhor, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Uma coisa que eu e minha esposa, a gente é muito, dedica o nosso tempo hoje muito pro material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo a escola, isso aqui não vai, tá? Amor. Não, você pode falar, não, eu estou pagando. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Nossa, que coisa boa. Olha só. Aí a diretora da escola veio me peitar, você está fazendo uma coisa muito grave pro seu filho. Eu falei, eu tô ensinando o que você não sabe ensinar. Aí ela falou, o quê? Coragem. Nossa, ele tá afiado, né? Ele tá, não. Você não sabe ensinar coragem, que o mundo precisa de coragem. E ele já tem. Aí me liga uma mãe, nossa, que incrível que você tá fazendo nessa aula, por causa desse livro. Aí eu falei, faça o mesmo pelo seu filho, então, veja bem. Eu falei, seu obrigado pra mim não quer dizer muita coisa, não. Se você vai ser a segunda pessoa, e aí vira 4, viram uns juros compostos, né? Aí muda o livrinho doutrinador. Não quer fazer a parte de vocês, eu faço a minha. E eu e minha esposa também, ela é muito... Ela também... Estamos há 17 anos juntos, então partimos do mesmo conceito e preceito. Sim, perfeito. De rezar dentro de casa, de conversar com os nossos filhos. Pois bem, eu acho interessantíssimo essa coisa do eu tô pagando, então eu posso. Eu acho isso muito interessante e eu queria puxar um trabalho específico que fala sobre classe média no fim dos anos 80, início dos anos 90, e sobre como que o consumo tinha uma coisa ali muito forte com a classe média. O trabalho é da Maureen O'Doherty e se chama Autorretratos da Classe Média e Hierarquias de Cultura e Consumo em São Paulo. Está na revista Dados de 1998. E por que eu acho interessante? Né? Não é o primeiro trabalho que eu trago que fala sobre identidade e identificação na classe média e que coloca o consumo como algo relevante. Mas há coisas que eu acho que persistem até hoje e que são ditas neste trabalho. Ela vai analisar como é que cultura de massa, a partir dos anos 40, ela vai tomar como entendimento, né, como que a cultura de massa, a partir dos anos 40, definiu muito assim, classes no Brasil e, de certa forma, massificou o consumo das diferentes classes e sobre como que modelos de consumo que eram importados, que vinham sempre do estrangeiro, meio que construíam um imaginário de classe média no Brasil e principalmente como que a classe média era vista, foi construída como sendo aquela classe vista enquanto algo próximo à modernidade, a um consumo moderno, a práticas de consumo que simbolizavam a modernidade. Primeiro ela realizou um trabalho sobre os modos de vida da classe média e classe alta de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ela entendeu como que emprego estável, educação, habitação, poupança e facilidade no consumo eram itens que sempre eram ditos e importavam muito. E compreendeu que era necessário seguir no caminho do consumo, para entender o consumo. E ao perceber que o consumo é extremamente relevante para a determinação da identidade dessa classe média, foi possível compreender que em momentos de crise, como foi no fim dos anos 80, início dos anos 90, como que isso meio que entra numa tensão e fica talvez mais aparente e afeta negativamente os mais pobres, mas afeta negativamente também as classes médias, num sentido específico que a gente vai entender. Vale dizer que o trabalho dela envolve ter informantes, fazer ali um trabalho de campo com entrevistas e
tem uma ligação muito forte com Pierre Bourdieu, o entendimento da distinção, mas em vez de focar nas práticas sociais, ela foca muito no discurso, na parte do discurso da linguagem e como que a linguagem é utilizada para naturalizar o que seria a classe média. Ela compreende que para as classes médias, falar sobre consumo era uma das maneiras fundamentais para se distinguir de outras classes e fundamentais para se auto-identificar, para falar sobre si mesma, para dizer quem se é, quem somos nós. Envolvia necessariamente falar de uma maneira ou de outra sobre hábitos de consumo e valorar esses hábitos de consumo, e essa é a parte mais interessante. Porque enquanto eles falam, os informantes falavam sobre consumo, ao mesmo tempo rejeitavam o consumismo, por exemplo. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? O consumo que faz ser classe média é um consumo legítimo, é o consumo correto, é o consumo que traz alguma elevação. Alguma elevação pode ser espiritual, pode ser da experiência do consumo, pode ser uma experiência privilegiada de consumo. Não é o consumo por si só, mas é o consumo das coisas certas para serem consumidas. Isso porque um dos informantes vai dizer, por exemplo, que você vai ter ali uma pessoa que é um açougueiro, dono de um açougue, por exemplo, e essa pessoa ela mora num lugar que é num bairro ruim, mas tem 2 carros na garagem e tem uma casa na praia, por exemplo. E que isso é um gasto, é uma maneira que se gasta. E que uma pessoa que mora num bairro de classe média em São Paulo pode ter a mesma renda, mas vai ter os seus gastos atrelados a uma escola de qualidade dos filhos, gastos a obras de arte, esculturas, móveis, que são móveis mais caros, por exemplo. No fundo, são táticas de se compreender o consumo que colocam, geralmente, o novo rico ou aquele que ascendeu da pobreza para a classe média como alguém que não tem um bom senso na hora de consumir. E a pessoa que está na classe média, que muitas vezes é decadente, está decadente, como aquela que está perdendo algo numa crise econômica porque não consegue gastar o dinheiro da maneira como seria mais louvável, mais ético de ser gasto. E ao falar sobre como os bens que o dinheiro era gasto, né? Os bens de consumo que o dinheiro era colocado eram bens superiores, louváveis, né? Melhores, no fundo se falava também sobre si, enquanto uma classe média, principalmente aquela que é estabelecida e estava na decadência, que são, na maior parte das vezes, os informantes da pesquisadora, né? Como que essa classe se entendia como sendo num nível superior simbólico. Poderia estar em decadência econômica, mas um nível superior simbólico que era demonstrado pelos bons hábitos de consumo. Tem um dado momento que uma moça diz, esse povo aí, eles gostam de ir pro rodízio para comer um monte. Eu não estou satisfeita com isso, eu prefiro ficar em casa do que gastar dinheiro indo pro rodízio. Então, em outras palavras, né, a classe média decadente que não tem mais o dinheiro para ir no restaurante, que é de uma qualidade um pouco maior, que tem ali estrelas Michelin, ela prefere não ir para o rodízio, que seria uma prática meio que da pessoa em ascensão, né, uma prática selvagem, encher o bucho, prefere ficar em casa do que ter esse tipo de consumo específico. E aqui chega num ponto que eu acho muito interessante, é que junto com os hábitos de consumo, há também uma noção de privilégio social. Dentro de uma sociedade desigual como o Brasil, é impossível não se perceber que para muitos hábitos do cotidiano, existe um privilégio quando você tem uma grana a mais, né? Quando você pertence a uma classe média ou classe alta, é óbvio que há coisas que você tem acesso e que as outras pessoas não têm. E que geralmente essas coisas, muitas vezes, são coisas que deveriam ser o básico para todo mundo, né? Mas que é negado a algumas pessoas. E aí, os informantes, eles reconhecem isso. E eles dizem da seguinte maneira, né? Eu vou citar aqui um pedaço do artigo, né? Essas desigualdades e o reino do privilégio são explicitamente reconhecidos pelos segmentos de classe média que usufruem de tais vantagens. De fato, muitos informantes afirmaram que os pobres eram deixados sem educação de propósito, ou seja, que o governo tinha o plano de mantê-los ignorantes e, portanto, seguindo essa linha de raciocínio, mais maleáveis. E agora a gente volta pro Carioca. Eu sinto que a intervenção do Carioca é uma mistura tanto dessa primazia do consumo, e em conjunto com isso também um leve toque de
de um certo entendimento de que o governo quer que aqueles que estão sob sua guarda, né, sejam mais maleáveis, por exemplo. É claro que é necessário compreender que, no artigo, quando ela fala sobre o reconhecimento das classes médias sobre seus privilégios, não é uma denúncia, não é uma ridicularização. De fato, é possível se reconhecer, mas tem uma coisa aqui. A mesma frase, o mesmo entendimento, sob formações discursivas diferentes, participam de um conjunto de entendimentos que são diferentes. O que eu quero dizer com isso? Na análise do discurso, quando a gente tenta entender o sentido de uma frase, nunca é a frase sozinha. Não é a frase sozinha. Tem a ver sempre com o entendimento de uma formação discursiva e de uma formação ideológica, por exemplo, a depender da linha que você siga. O que eu quero dizer é o seguinte: o entendimento de discurso não é o mesmo que o entendimento do mercado das ideias, como se as ideias estivessem em prateleiras e aí você compra uma ideia, concorda com ela, mas a outra você rejeita. Como se fosse uma coisa no sentido de uma escolha sempre pontual, sempre uma coisa separadinha, sabe? Um mercado, de fato, como se as ideias estivessem nas prateleiras, prontas para serem escolhidas por um indivíduo soberano de sua escolha. Na verdade, o que a gente compreende é que existem formações ideológicas, por exemplo. E aqui eu estou pegando Michel Pechet, mas outros autores vão lidar de maneira parecida. Você tem formações ideológicas que vão determinar o conjunto de ideias passíveis de serem colocadas para jogo. E você tem formações discursivas, que mostram pra gente as regularidades na hora da prática discursiva, na hora do falar, aquilo que pode e deve ser dito. O que eu quero dizer é que quando Darcy Ribeiro fala sobre a precarização da escola ser um projeto, o que ele está falando é sobre uma necessidade de emancipação e sobre como isso é negado às populações brasileiras. Mas quando um direitinha fala que a educação brasileira é um lixo, o que ele está querendo dizer na prática é que o eleitor do Lula vota no Lula porque ele não tem senso crítico e recebe o Bolsa Família. A mesma frase tem sentidos diferentes. É claro que há de se considerar um outro conceito que é do Dominique Menguenot, um outro analista do discurso, que é o de cenografia. E ele pode ser aplicado nessa pesquisa porque, no fundo, é uma pesquisa de informantes e a pesquisadora. E esses informantes, enquanto eles falam com ela, eles estão também se colocando na situação, né? Eles estão também operando na situação. A cenografia é aquilo que são os elementos mais imediatos que estão ali no contexto e que estão possibilitando a prática de um discurso específico, estão dando sentido imediato ali. Talvez a palavra seja mais interacional do discurso. E a preocupação do carioca envolve muito essa primazia do consumo e essa autoridade sobre o que acontece a partir do consumo e como que o consumo ele é um momento de se mostrar uma pessoa de valor. Como que o momento do consumo é um momento de se colocar como alguém que tem um senso crítico, como alguém que tem um gosto específico, como alguém que de repente tem ali uma possibilidade de avaliar as coisas com um certo olhar que é menos da carne e é mais do pensamento. Em conjunto com isso, o entendimento que você tem ali professores que estão manipulando ideologicamente os seus alunos, né? E que cabe aos pais dar coragem, com muitas aspas, dar coragem para os filhos, na medida em que dão para eles, na verdade, a ordem de negarem a própria educação. Dão para eles a ordem de negarem a possibilidade de conviver com aquilo que é múltiplo, que acontece aos montes, com aquilo que é uma visão, muitas vezes, né, própria de uma escola, de um lugar educacional em que você vai acabar entrando em contato com coisas que não necessariamente a sua família gosta e por aí vai. Mas principalmente o ensinamento é uma coisa que o Bourdieu ele diz o seguinte, na distinção. Ele diz que o rico, ele faz se servir, ele sabe se fazer servir. E eu acho que a classe média do Brasil, ela não sabe se fazer servir, ela sabe se impor para que os outros a sirvam. E ela faz isso. O que o carioca ensina para o seu filho é se impor para que os outros lhe sirvam.
E na medida em que ensina isso, exclui qualquer ensinamento sobre hierarquia, sobre contexto, sobre habilidades sociais, sobre comunicação, diálogo, a possibilidade, a necessidade de respeitar ali professor, sala de aula, esse tipo de coisa que, cara, você precisa aprender, né? E na minha opinião, evidentemente, esse é um exemplo máximo da indignação da classe média tentando se impor, né? Eu tô pagando é uma expressão que chega a ser até engraçada, né? É evidente que não é... Você não vai ouvir isso só da boca de quem está na classe média, né? O que eu tô querendo dizer é que esse é um enunciado muito próprio da classe média brasileira, que pode ser mimetizado por pessoas que estão na classe baixa, que nunca aprenderam a se impor dentro de certas condutas sociais e que mimetizam isso em certos momentos e por aí vai. Tudo bem, sabe? A vida é assim. Mas o que me interessa é que esse enunciado é um enunciado muito próprio de classe média, muito localizado em formações ideológicas e discursivas que pertencem às classes médias brasileiras mais tradicionais, assim, mais direitinhas, e que no momento do Bolsonaro acabaram aderindo a esse neofascismo, às vezes de uma maneira ingênua, muitas vezes de uma maneira bem clara daquilo que estava fazendo, né? Tá bom, minha gente? Agradeço demais você que está aqui, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e até a próxima.